capítulo 16. Atos 16. O exercício das crianças você entregue? Tá bom. Atos 16. As crianças receberão o exercício. Como esse é um trecho muito grande, os pais ou os adultos que estiverem aí apoiando as crianças vão, de fato, precisar apoiar um pouquinho mais, embora esse exercício de hoje tenham mais desenhos aí para que eles reforcem o aprendizado. Entretanto, algumas das questões talvez vocês vão precisar ajudar as crianças. Nós pregaremos, em um trecho grande, do verso 11 ao verso 40. Não leremos todos esses versos, nós leremos alguns versos de cada trecho aqui que nós pregaremos. Irmãos, nós fizemos, melhor falando, uma pausa na nossa série de sermões principal, que é essa, na trilha de Atos, movidos pela esperança. Essa série tem nos convidado a nos juntarmos, a nos unirmos a esse ímpeto da igreja primitiva de anunciar o reino de Deus. Nós temos visto isso aqui, que aquela igreja, com as falhas que tinha, não era uma igreja perfeita, era uma igreja que priorizava o anúncio do reino de Deus. E por quê, irmãos? Talvez porque eles viram Cristo ressurreto, talvez porque eles tinham entendimento de que essa era iria caducar, e de que uma nova era, da qual eles de fato pertenciam, ou passaram a pertencer a partir da fé em Cristo, essa era que de fato importa, essa era futura, essa era vindoura, essa era do Cristo que julgará vivos e mortos, do Cristo que estabelecerá seu reino de forma plena. Então eles anunciavam sem temor, eles anunciavam destemidos, eles anunciavam de forma ousada e priorizando isso, apesar da perseguição, apesar da objeção de muitas pessoas. Nada parou aquela igreja. Irmãos, estamos em um tempo onde viver o Evangelho, pelo menos na nossa realidade, sabemos que ainda muitos dos nossos irmãos são perseguidos, principalmente no Oriente Médio. Mas nós que vivemos o conforto de podermos aqui nos reunirmos no domingo, de forma pública, sem nenhuma intervenção, podemos esquecer de fato da nossa missão. Podemos, no meio do conforto e também com a prosperidade que às vezes Deus traz a nós, nos esquecermos do porquê de fato estamos aqui ainda. Precisamos nos unir a essa igreja primitiva, ter esse mesmo sentimento, esse mesmo ímpeto. Irmãos, também anunciar o reino de Deus de forma destemida, apesar da objeção e da perseguição que pode também sobrevir a nós. O tema da mensagem dessa manhã é a mesma graça alcançando pessoas distintas. A mesma graça alcançando pessoas distintas. Nós tivemos aqui uma pausa, como já dito, por conta dos cultos de organização da igreja, assim como também do batismo da Lia, da Safira. Então, ficamos 2 domingos aí nessa pausa e agora estamos retomando. E aí, só para os irmãos se situarem, nós já passamos aqui, irmãos, por aquele momento da igreja de Jerusalém. Nós vemos que a partir de Atos 10, os gentios começam a ser inseridos na igreja. Nós vemos aqui a conversão de Saulo. Saulo já foi aqui no relato para a sua primeira viagem missionária, após ser lembrado por Barnabé, e ele lá meio abandonado, recuperado ao cenário da igreja por Barnabé, inserido na igreja de Antioquia como um líder juntamente com Barnabé, e depois eles são enviados à primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária, eles começam a ter, então, alguns problemas, algumas discussões teológicas. Os gentios estão se convertendo, e agora? Nós devemos circuncidá-los ou não? Vimos aqui no nosso último sermão da série, em Atos 15, que a decisão da igreja,
decisão dos presbíteros e dos apóstolos, do concílio, né, superior que havia sobre toda a igreja do Novo Testamento, é de que a única ou o único elemento que insere as pessoas no povo de Deus é a fé. Lembram, crianças, vocês também, que nós vimos isso? A única coisa que é exigida para participar da igreja é o quê? A fé. Não é classe social, cor, etnia, maneira de se vestir, maneira de se comportar, é a fé. Agora, irmãos, nós estamos na segunda viagem missionária. A igreja de Atos, então, ou esse relato de Atos mostra a igreja avançando na sua missão. E nós veremos nesse relato a igreja chegando à Europa. E nós veremos nesse relato 3 pessoas de classes distintas alcançadas pela mesma graça. Mais uma vez, o que fica claro que o texto bíblico está a nos ensinar é que o evangelho é para todo tipo de gente. Que a igreja foi inserindo pessoas nas suas maiores diversidades e por isso não podemos aceitar igrejas homogêneas. Por isso que o nosso nome carrega essa mensagem, Igreja Presbiteriana Abrigo. Queremos ser um abrigo para todo tipo de gente. Pessoas nas suas maiores diversidades, que não estão ouvindo uma mensagem de que elas devem manter a mesma vida, não. Uma mensagem de transformação. Uma mensagem, assim como todos nós estamos ouvindo dia após dia, que nos ofende. Uma mensagem de que nós devemos vir a Cristo para pecar cada vez menos, para nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus. Mas nos lembremos, irmãos, que a única coisa que é exigida para que as pessoas participem do povo de Deus é a fé em Cristo Jesus. Esse é o único elemento. E por isso precisamos, então, alcançar as pessoas que creem. Alcançar as pessoas e, quando percebermos que elas creem, inserirmos ela no seio da igreja, apesar de suas diferenças. A mesma graça para pessoas distintas. Vamos ler o texto, depois iremos para a exposição, então, desse texto. Verso 11 nos diz, então, que... E antes, irmãos, nós precisamos lembrar também aqui de uma mudança no relato de Atos. Agora, essa segunda viagem missionária não é mais com Barnabé, mas é com Silas. E é interessante que muitas vezes nós não prestamos atenção em alguns detalhes. De onde veio esse Silas? Esse Silas foi enviado pela igreja de Jerusalém. Lembra em Atos 15 que os apóstolos e os presbíteros separam alguns homens para voltarem com Paulo e Barnabé, levando uma carta da decisão de que os gentios não precisavam ser circuncidados. Se nós voltarmos aqui em Atos 15, nós vamos perceber que um desses homens... Verso 27, Atos 15, 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas. Silas foi enviado pela igreja de Jerusalém para dar o parecer à igreja de Antioquia e às igrejas que estavam sendo alcançadas pela igreja de Antioquia, que não era necessária a circuncisão dos gentios. Diz o texto, então, que depois de algum tempo, Silas resolve ficar ali na região. Judas retorna para Jerusalém, mas Silas permanece. E é esse Silas que vai ser o companheiro de Paulo daqui para frente. Isso porque houve uma dissensão ali entre Barnabé e Paulo, porque na primeira viagem João Marcos foi levado juntamente com eles. João Marcos, que é o escritor do Evangelho, segundo Marcos. E João Marcos, na primeira viagem, ele desiste, ele teme, ele retrocede. E ali há uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque João Marcos, ou melhor, Barnabé quer levar João Marcos novamente, e Paulo diz, olha, não, eu não vou com o João Marcos porque ele pode atrapalhar na missão. Isso não estava preparado aqui, mas fica uma pergunta para nós, quem estava certo, né? Barnabé ou Paulo? Uma vez eu ouvi a melhor resposta que eu ouvi sobre isso foi os dois. Porque Barnabé estava pensando na pessoa. Foi um pastor, assim que o mesmo pastorzão que cuidou de Paulo, que foi lá e trouxe Paulo, quando ninguém lembrava mais de Paulo. Pastoreou Paulo, inseriu ele na liderança de Antioquia. Agora ele se preocupa com a pessoa, com Marcos, João Marcos. Mas Paulo estava preocupado com a missão. Deus usou aquilo então para alcançar a vida de João Marcos, para amadurecer a vida de João Marcos, mas para fazer com que a missão, essa segunda viagem missionária, fosse bem sucedida. Os dois estavam olhando por perspectivas diferentes, mas pensando no benefício da igreja da mesma forma. Agora,
eles descem a Filipos. E nós vamos ler, então, a partir do verso 11, diz assim o texto: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu, verso 16, que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Sila, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Agora nós vamos pular um pouquinho, e nós vamos aqui, verso 24. Eles foram presos. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí nós vamos para o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso o carcereiro perguntando, após ver a prisão sendo aberta. Verso 31, responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, verso 35, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saís e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram aos seus pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, essa é a Tua palavra. Fale poderosamente aos nossos corações nessa manhã, Deus. Nós clamamos isso, porque carecemos da Tua voz falando aos nossos corações. Não seja eu, mas o Senhor, em nome de Jesus. Pedimos isso. Amém. A mesma graça para pessoas distintas. Irmãos, após ler o texto, nós vemos claramente que quando eles chegam em Filipos, eles se deparam com 3 tipos de pessoas aqui nesse relato lido. Eles primeiro se deparam com Lídia, uma mulher rica, que se converte e que começa, então, a estabelecer a primeira igreja na Europa, em sua casa. Mas eles alcançam uma mulher escrava, depois eles alcançam também o carcereiro, um militar, um oficial da justiça. Irmãos, a igreja de Atos está, como nós já dissemos, vivendo entre 2 grandes eventos da história da redenção. A ressurreição de Cristo, que eles viram, que inaugurou o reino de Deus, e agora a volta de Cristo. Nós também estamos nesse período que nós chamamos de entretempos. E, irmãos, isso os moveu de grande forma, e os fez de forma destemida pregar
aos quatro cantos desse mundo. É verdade que, quando nós observamos o relato de Atos, não foi bem assim desde o início. Jesus já tinha dito no capítulo 1, verso 8, que eles deveriam ser testemunhas em todas as terras, não só em Jerusalém, mas eles deveriam expandir Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas aquela igreja permaneceu ali em Jerusalém, e nós percebemos então no capítulo 8, verso 1 a 4, o que aconteceu para que essa igreja então se dispersasse ou se espalhasse. O que veio sobre essa igreja foi a perseguição. Perseguição essa começa ali com o apedrejamento de Estevão, e o texto bíblico diz que então isso começa a crescer, e o povo perseguido então começa a se espalhar. No capítulo 11, nós vemos então que o evangelho chegou a Antioquia. Se nós vermos ou olharmos para os mapas antigos da geografia bíblica, nós veremos que Antioquia está a norte. Ainda não é a Europa propriamente, mas está a caminho. E eles chegam em Antioquia, e essa igreja foi a igreja mais missionária do tempo primitivo, irmãos. Essa igreja então entende claramente que eles deveriam ser intencionais, e eles começam a organizar então viagens missionárias, lideradas por Paulo inicialmente, Barnabé, depois Paulo e Silas, para que o evangelho fosse anunciado como Cristo ordenou até os confins da terra. A partir desse momento então nós vemos aqui nos relatos dos Atos dos Apóstolos uma mudança significativa, irmãos. Os discípulos passaram a atravessar cidades, a enfrentar mais perseguição, a suportar prisões e perigos, porque eles sabiam que o evangelho precisava alcançar todos os povos. Aqui nós estamos então na segunda viagem missionária de Paulo. Lembremos que a primeira viagem culminou no que estudamos na semana passada, como já dito, no concílio de Jerusalém, onde a decisão do concílio é de que os gentios não precisariam circuncidar. E após essa decisão, eles retornando a Antioquia, nesse contexto, planejando uma segunda viagem, nós vemos então um relato que lemos aqui juntamente. Paulo, a princípio, desejava ir para outra região, mas diz o texto bíblico que o Espírito de Deus o proibiu. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele foi impedido pelo Espírito de Deus, e então ele tem uma visão: passa a Macedônia e nos ajude. Uma visão de um homem pedindo ajuda na Macedônia, pedindo para que Paulo fosse a Macedônia, e assim o próprio Deus direciona Paulo e Silas para a Europa. Aqui o evangelho chega à Europa, é a primeira igreja europeia. Irmãos, interessante já fazermos aqui um apontamento: a missão pertence a Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Na missiologia, no latim, existe um termo, a missio Dei. A missão é de Deus. A missão da igreja é simplesmente cooperar, contribuir na missão que Deus já está realizando. É interessante porque Paulo e Silas pensam: nós vamos para um lugar, e Deus diz não, e os direciona para uma outra localidade, onde certamente Deus já vinha atuando para que a pregação possa então cooperar com a obra que Deus está a realizar. Então Paulo, após receber essa visão, chega até Filipos, e nós vemos nesse relato que uma mulher rica é alcançada, assim como uma escrava oprimida, e assim como um carcereiro romano. Irmãos, pessoas de mundos completamente diferentes são alcançados pela mesma graça. E é isso que nós precisamos nos lembrar com o relato de Atos, e sermos incentivados a também anunciar a graça de Deus para todo tipo de gente. Vamos para a análise do texto, irmãos. A primeira parte desse texto longo, que nós lemos aqui alguns versos, verso 11 ao verso 40, nós vemos então Paulo chegando à Macedônia. Verso 11 e 12 nos diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Filipos era uma cidade importante no mundo romano. Ela era uma colônia romana, o que significava que funcionava como uma extensão de Roma. As colônias eram consideradas extensão da Roma, da capital do império.
era uma colônia romana. Filipos tinha esse nome por causa de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Essa cidade, irmão, se tornou uma grande colônia grega anteriormente e foi conquistada pelo Império Romano em 167 a.C. Muitos dos habitantes de Filipos eram veteranos de exército romano que haviam se estabelecido ali depois de terminar seu serviço militar. Esses colonos, eles tinham um certo orgulho da cultura romana. Eles vestiam-se como um romano, falavam latim, obedeciam às leis romanas, e em lugares assim, irmãos, o sentimento de identidade é extremamente forte. Essa realidade ajuda a entender o ambiente que o evangelho começa a avançar. Filipos era um lugar marcado por poder político, orgulho cultural e tradição imperial. Mesmo ali, porém, Deus estava preparando corações. Muitas vezes nós tememos ir para algumas localidades porque dizemos que esses locais não vão receber bem o evangelho. Filipos era uma cidade talvez considerada imprópria para judeus chegarem e pregarem. Era uma cidade que tinha grande orgulho, não era uma cidade que estava ali alcançada pelo Império Romano, mas como nós vemos pelos próprios judeus, insatisfeitos. Não é? Esse é o cenário em Israel. Dominados pelo Império Romano, mas insatisfeitos. Inclusive, no período de Jesus, é um período de crescente insatisfação, porque os impostos em Judá tinham sido aumentados. Haviam muitas pessoas em miséria, em pobreza. Era crescente o número de zelotes, um partido em Israel que visava, com força militar, se rebelar a Roma. Aqui não. Filipos é uma cidade que, como uma extensão de Roma, tem orgulho de fazer parte do Império Romano. É um lugar que talvez nós diríamos, não vão receber bem o evangelho. Mas, irmãos, nós não podemos fazer missão pela lógica humana, mas na lógica de Deus. O próprio Paulo não estava pensando em ir para lá, mas Deus já estava preparando corações. Quais são os Filipos de nosso tempo? Alguns vão dizer, os ricos não. Para eles não. O evangelho, vai ser alcançado, ou vai alcançar os pobres. Vai ser mais fácil entre os pobres, porque os pobres não têm esperança, e o evangelho traz esperança. É uma grande verdade que os pobres acataram bem o evangelho, é uma grande verdade que o evangelho é dos pobres, é uma grande verdade que o evangelho alcança os pobres, traz justiça, traz liberdade ao oprimido. Mas o evangelho também alcança os ricos. O evangelho também é de ricos. O evangelho não é de uma classe social. O evangelho não tem a ver com o quanto de dinheiro você tem. O evangelho é para todo tipo de gente, irmãos. E Filipos certamente era um lugar estranho ao evangelho. Mas Deus já estava trabalhando corações. No verso 13 diz, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Normalmente Paulo começava a pregar por onde, irmãos? Nas sinagogas. Normalmente era nas sinagogas. E é interessante como nós precisamos, ao pregar Atos, percebermos, irmãos, estratégias missionárias. Paulo era um grande estrategista. Paulo se empenhou a pregar nas principais cidades do império. Ele não ia para o interior. Ele ia para as principais metrópoles do império, para que naquelas cidades, preparando pessoas alcançassem o interior. Paulo, chegando num lugar, sempre procurava um ambiente onde já tinham corações mais preparados. E isso conecta muito com a estratégia do próprio Jesus. Lembremos, Jesus, ao enviar os 70 e os 12, ele diz assim, procure um homem de paz, e ali permaneça. É interessante percebermos isso. Às vezes a gente não nota que tem estratégias missionárias no próprio texto bíblico. Jesus, inclusive, diz assim, não fiquem indo de casa em casa. Encontrem um homem de paz e ali permaneça. Estabeleça um local que seja referência, com um homem daquela região que seja referência, que está receptivo ao evangelho, e ali o evangelho vai florescer. Não fique um pouquinho aqui, outro lá, não. Crie raiz. É o que Jesus ensina. E Paulo faz a mesma coisa.
Ele procurava sinagogas, mas olha só como esse ambiente aparentemente não era favorável à expansão do evangelho. Não havia sinagoga em Filipos. E você sabe quantos homens eram necessários para a criação de uma sinagoga? 10. Não precisava de muita gente. 10 podiam estabelecer uma sinagoga. Se não havia uma sinagoga, logo não haviam 10 homens em Filipos tementes a Deus. Não haviam 10 homens. Talvez é um local que nós pensaríamos, não, vamos passar para um local que seja mais receptivo, mas ali Deus já estava preparando corações. A nossa responsabilidade como igreja é estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo. E aí eles procuram um local. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Perto do rio, havia pessoas reunidas. Parecia um local de oração. E na tradição judaica, irmãos, quando não havia sinagoga, podia ser estabelecido um local de oração, que era diferente de uma sinagoga. É interessante vermos isso, né? Parece a nossa estrutura, né? Ponto de pregação, ou um pequeno grupo, né? Congregação, aí a igreja. Já tinha isso na tradição judaica. Não dá para criar uma sinagoga, então cria um lugar de oração. E, por preferência, esse lugar devia ser perto de um rio. Isso pela tradição judaica, isso não é lei de Moisés. E Paulo, então, estrategista, está procurando. Eu sei que quando não tem sinagoga, as pessoas geralmente criam um lugar de oração perto dos rios. E ele vai até o rio da cidade. E ele encontra, então, pessoas que já estão orando. Certa mulher, diz o texto, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha que interessante, irmãos, nós vimos a mesma coisa com o centurião romano. Pedro chegou, mas Deus já estava fazendo uma obra. Nós não somos aqueles que creem que a pessoa pode se converter sem pregação, e o texto de Atos nos deixa claro isso. Mas é verdade que Deus já começa a fazer uma obra, e a pregação vem para validar aquilo que Deus já está falando, para ratificar aquilo que Deus já está fazendo. Nós vemos isso, irmãos. Se nós formos mais missionários, começarmos a falar de Jesus dos ambientes que nós estivermos, nós perceberemos isso. Tem pessoas que às vezes já até nos procuram. Eu lembro de uma vez que estava eu e meu sócio Samuel, nós trabalhávamos juntos antes dele ser meu sócio, já trabalhamos juntos há muitos anos. E nós fizemos seminário juntos, a gente fez muita coisa junto. E nós almoçávamos e nós íamos lá para o Starbucks, lá no Rio de Janeiro. E aí tinha um Starbucks, você lembra disso, Jedson? Starbucks. E nós íamos para o Starbucks tirar um belo de um cochilo na hora do almoço. E era um lugar confortável, ninguém nos cobrava nada, até que um segurança começou a falar que a gente tinha que tomar café para ficar ali. A gente começou a ir menos. E nós íamos para o Starbucks e um dia conversando, um menino do trabalho chegou e falou assim, ouviu a gente falando e falou assim, vocês estão falando da Bíblia? Sim. Vocês me ensinam a Bíblia? Sim. Tá bom. Podemos fazer um estudo bíblico, você me ensina? Tá bom. É isso. Eu já vivi realidades assim, vocês já viveram? Nós temos realidades assim na nossa igreja, né, Natan? Procurando algo, e de repente alguém teve a sensibilidade e falou, não, vamos lá na igreja comigo. Sidney trouxe ele, porque ele já estava procurando. Irmãos, Deus já está preparando corações. A missão é de Deus, a nossa responsabilidade é estarmos sensíveis. Já vi uma mulher temente a Deus. Talvez ela não tivesse conhecimento tão claro das Escrituras, mas seu coração já estava sendo preparado. Essa mulher estava orando, e diz o texto, então, que ao pregar para essa mulher, o coração dela foi aberto. Olha que detalhe importante, teológico, o Senhor lhe abriu o coração, somente pela pregação, coração aberto. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus escolheu salvar os homens, diz Paulo aos Coríntios, pela loucura da pregação. Precisamos pregar. Essa história de que pregue, se preciso for, use palavras, isso é uma sandice. Não existe isso. Pregação é com palavras. A vida, ela dá testemunho daquilo que estamos pregando, e é muito importante. Temos que viver o que pregamos, temos que testemunhar com a nossa vida o que pregamos, mas pregação é a mensagem do Evangelho. Paulo então prega para essa mulher,
E assim como Pedro pregando a centurião, ainda que Deus já estivesse fazendo algo naqueles corações, foi necessária a pregação de Pedro para o centurião, foi necessária a pregação de Paulo para a Lídia, para que o coração fosse aberto. Mas é Deus que abre os corações. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora detalhe, quem era essa mulher Lídia? Vendedora de púrpura. Púrpura, irmãos, era algo muito caro no tempo antigo. Se aquela mulher trabalhava com púrpura, obviamente, aquela mulher tinha posses. Era uma mulher de posses, uma mulher provavelmente rica. Ninguém que trabalhava com púrpura eram pessoas pobres. A púrpura custava muito caro. Uma mulher de posses. Deus alcançando todo tipo de gente, também os ricos. Verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Olha só, mais uma vez, assim como foi com o centurião, essa mulher se converte, e quem se batiza com ela? Ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa. Nós acreditamos que a casa, a família é inserida, porque o texto bíblico nos mostra isso o tempo todo. As pessoas se convertiam e toda a família era alcançada, era inserida, e nenhum texto que fala que a casa foi alcançada diz assim, exceto as crianças. Nenhum texto. Diz assim, ó, foram batizados exceto as crianças. E várias vezes nós vemos isso no texto bíblico, não fala? 3.000 homens, exceto as mulheres. Mas não tem nenhum exceto para o batismo. Toda a sua casa. Certamente haviam crianças no meio da casa. Certamente havia crianças na família do centurião. A família, inclusive, era mais do que só os de sangue, mas aqueles que eram empregados, aqueles que, no contexto romano, do pater famílias, aqueles que são cuidados, que de alguma forma estão vinculados socialmente àquela pessoa. Crianças estavam certamente, foram batizadas, como a aliança é com famílias, e essa mulher se converte a tal ponto que ela fala, olha, venham para minha casa, vamos estabelecer aqui a primeira igreja. E essa mulher, na sua casa, estabelece então a primeira igreja. Como dito já, essa é uma estratégia da missão, irmãos. Procurem um homem de paz. Chegou lá no trabalho, quer começar a falar de Jesus e às vezes você não sabe como? Fique sensível, ore a Deus e peça sensibilidade. Alguém ali já pode estar com o coração sendo trabalhado por Deus. Comece por esse. Procure um homem de paz. Paulo encontrou Lídia, e ali se estabelece então a primeira igreja da Europa. Na parte 2, irmãos, logo após a conversão de Lídia, e aqueles que estavam juntamente com Lídia, começam uma igreja, nós vemos então um conflito espiritual. Mas nesse conflito espiritual que acontece na cidade de Filipos, nós então percebemos uma segunda classe sendo alcançada. Se uma mulher rica foi alcançada, também uma escrava foi liberta e alcançada. Verso 16 diz, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Agora, preste atenção, indo nós, aqui começa, irmãos, no relato de Atos, o que nós chamamos de seção nós em Atos, porque o autor começa então a se inserir na história. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos. Lembra que ele era um companheiro de Paulo? Até então, nós não vemos nenhuma menção de Lucas. E, de repente, ele escreve de forma diferente. Agora, ele fala em terceira pessoa. Nós. Claramente, Lucas estava nesse relato. A tradição, inclusive, acredita que Lucas foi o primeiro pastor de Filipos. Sabia disso? Ele provavelmente permaneceu por ali 6 anos, e foi ele que pastoreou aquela igreja que começou na casa de Lídia, porque depois nós só vemos Lucas sendo inserido no relato novamente, ele usando, né, essa terminologia, ou usando o tempo verbal dessa forma, mais à frente, em relatos que provavelmente foram 6 anos após esse relato. Lucas, provavelmente, nós não podemos afirmar, mas provavelmente foi o pastor dessa igreja. Nós não sabemos como Paulo se encontrou com Lucas, talvez ele teve uma nova malária, né, como nós vemos em Atos 13, que ele foi acometido de uma doença. Será que ele acometeu de uma doença novamente? E agora ele procura um médico, e esse médico o conduz à cura, e se tornam amigos, a gente não sabe. Mas Lucas agora se insere na história. E diz o texto, diz o autor Lucas, que ele, juntamente com Paulo e Silas, e provavelmente outros homens que estavam nessa viagem missionária, eles ainda
andando por Filipos para pregar o evangelho, uma jovem possessa começa a acompanhá-los. E essa jovem possessa, verso 17, diz que ela gritava aos quatro cantos, ela falava de forma alta: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Verso 18 nos mostra então que Paulo, percebendo que aquele espírito vinha do maligno, ele expulsa aquele espírito e liberta aquela escrava. Verso 18: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E imediatamente o espírito a deixou. Irmãos, é interessante nós pensarmos, calma aí, mas o espírito estava dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E isso aconteceu com Jesus, você pode anotar aí se você quiser. Marcos 1, 24, Lucas 4, 41, nos mostra também espíritos malignos reconhecendo Jesus. Mas Jesus toma a mesma postura que Paulo. Irmãos, Paulo percebe que aquela manifestação não via de Deus, e o testemunho do Evangelho não pode se confundir com forças demoníacas. Não pode se confundir com forças demoníacas. Talvez é difícil afirmarmos o porquê que espíritos malignos faziam isso, mas talvez eles fizessem para não serem incomodados. Talvez com a intenção de não serem incomodados, para que depois, quando Paulo fosse embora, eles pudessem continuar exercendo sua influência maligna, destruindo vidas. Mas Paulo, perspicaz, com sabedoria, com entendimento espiritual, percebe e expulsa aquele demônio. E diz o texto então que aquela escrava ficou liberta, e diz o texto que aquela escrava era usada por senhores que queriam lucro. Como ela tinha um espírito de adivinhamento, os seus senhores a usavam para ter lucro. E aí, irmãos, essa libertação desencadeia em uma grande perseguição ali em Filipos. A partir do verso 19, nós vemos então que as autoridades da cidade, na verdade, esses homens acusam Paulo e Silas perante as autoridades da cidade, dizendo: olha, esses homens estão aqui pregando contra os nossos costumes, estão inclusive trazendo ônus financeiro, esses homens precisam ser detidos. E então as autoridades da cidade decidem o quê? Açoitar Paulo e Silas e depois prender Paulo e Silas. Irmãos, aqui também fica um parêntese para nós, já uma aplicação importante. Muitas vezes o evangelho vai mudar a cultura vigente e vai trazer prejuízos econômicos, materiais, vai mexer com os lugares. Nós estamos dispostos a levar o evangelho dessa forma? Essa semana, para quem gosta de futebol, poxa, nada a ver, Rafa, comentar isso, eu vou comentar. Para quem gosta de futebol e é flamenguista, né, ficou decepcionado. Caramba, Felipe Luiz foi demitido após ser um dos maiores conquistadores da história do Flamengo. Ele é o terceiro técnico mais vencedor. E ele tem pouquíssimo tempo como técnico do Flamengo. De repente, ele é demitido por conta de 1 mês e meio mal. E a grande discussão é, alguns dizem, não pode, tem que honrar o técnico. E outros têm dito, não, o presidente do Flamengo agiu corretamente, porque o que vale é a performance, o que vale é o resultado. E vazou um áudio do próprio presidente dizendo assim: olha, eu faço o seguinte, quando eu percebo que o trem está saindo do trilho, eu ajo rápido para a gente voltar para o trilho. E eu fiquei pensando, isso tem alguma coisa a ver com o evangelho? Às vezes a gente acha que não, tem sim. Tem sim. Porque você também pode ser colocado em cargos de liderança, de gestão, e como você vai tratar as pessoas como um número? É isso que Jesus nos ensina, ele trata pessoas como um número, porque é isso que muitos empresários, muitos gestores cristãos fazem, porque quando eles chegam segunda-feira, eles pensam assim: aqui não tem nada a ver com o evangelho, aqui que vale é a performance e o resultado. E nessa dicotomia, nessa esquizofrenia cristã que nós vivemos hoje, dicotomizando as nossas vidas, irmãos, nós não estamos impactando a cultura vigente, transformando a cultura vigente como deveríamos. Paulo
expulsou aquele demônio, impactou a cultura vigente, trouxe ônus financeiro. Você está disposto? Quando eu comecei a empreender, eu li um artigo sobre startups, que é uma máxima de RH de startup. Contrate devagar. Lembra disso, Jedson? Demita rápido. Contrate devagar, demita rápido. Qual é a máxima? Você tem que avaliar bem a pessoa. Não estou dizendo que não tenha nenhuma verdade nesses princípios, irmãos, de gestão. Você tem que avaliar bem a pessoa. Avaliar bem, para contratar. Mas chegou o momento, você viu que cometeu erro, demite rápido. Tem uma verdade nisso, de, calma aí, eu tenho que gerir, às vezes não é o local da pessoa. Mas não há parênteses. Demita rápido, independente se ela está com depressão. Demita rápido, independente se ela tem um problema familiar. Demita rápido, independente se ela se dedicou tanto à empresa e deu tanto resultado, e agora tem alguma coisa acontecendo, demita rápido. E às vezes nós vamos ter que colocar nossos cargos, irmãos, à disposição. Nos expormos para cuidar de pessoas. Para para manifestarmos os princípios do Evangelho. Nós tentamos dicotomizar as coisas, mas não, o Evangelho impacta tudo e todos os ambientes. Paulo fez isso, e aqueles homens não gostaram. Levaram eles ao açoite, ele e Silas, e eles foram presos. Verso 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, eles já presos. E esse texto é muito conhecido, nós ensinamos muito às nossas crianças. Ao invés deles ali, pelas circunstâncias, estarem reclamando, murmurando, blasfemando contra Deus, eles cantam louvores, eles continuam louvando a Deus, eles se lembram da palavra de Jesus no Sermão do Monte, se alegrem quando vocês forem perseguidos. Isso tem a ver com a característica do reino. Vocês vão impactar tantos ambientes que às vezes vocês vão ser perseguidos. E eles começam a cantar louvores. Verso 26 diz que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, os grilhões se soltaram. Para o carcereiro, irmãos, aquilo significava um desastre. Porque pela lei romana, se um prisioneiro escapasse, o responsável pela prisão deveria sofrer a mesma pena. Logo, ele sabendo que ele podia morrer, diz o texto que ele então se prepara para se suicidar. Mas verso 28, Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Paulo e Silas resolvem não fugir, para não prejudicar o carcereiro. Olha mais uma vez o Evangelho trazendo ônus. Agora não só para a cidade, mas para Paulo e Silas. O que cada um de nós faria? Vamos ser honestos. Abriu a prisão, estou cantando aqui, louvando, de repente, um milagre. Deus abre a prisão. Vamos embora. Vamos embora. Sai correndo. Vamos embora. Quem chegar primeiro, vamos embora. Paulo e Silas percebem, esse homem vai ser prejudicado. Eu vou sofrer o ônus pelo bem do outro. Nós estamos aqui. Nós não vamos fugir. Fique calmo. E a parte 4 desse texto, irmãos, nos mostra então a conversão desse carcereiro. O carcereiro, profundamente abalado, pergunta, verso 30, senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta de Paulo, então, resume o coração do Evangelho. Verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mais uma vez, irmãos, a exposição do que é a âncora do Evangelho. A salvação não vem por mérito humano, nem por rituais, conquistas religiosas, meritocracia, por moralismo. A salvação se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus. Carcereiro, depois a gente fala como é que você tem que viver. A única coisa necessária agora é crer em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quantas vezes nós colocamos apêndices no Evangelho? Lembremos, essa série de sermões está aqui nos ensinando sobre a missão. Pense você na missão. Quantas vezes nós estamos mais ensinando moralismo para as pessoas? Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não faz o outro. Eu não estou dizendo que nós não vamos ensinar a lei a eles, ensinaremos. Mas a pregação do Evangelho é a fé. Só é necessária a fé para que essas pessoas sejam inseridas no povo de Deus. Crê e será salvo. E mais uma vez nós vemos a aliança com a família. Tu e a tua casa.
Verso 33, tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Irmãos, olha que interessante. O homem que antes guardava prisioneiros, agora cuida das suas feridas. Toda a fé verdadeira se expressa em atos concretos de transformação. Preste atenção nisso. Toda fé verdadeira se expressa em atos concretos de transformação. Acabei de falar, não vamos pregar moralismo. Mas quando a fé é verdadeira, a moral é transformada. Naturalmente. Se não há mudança, não há fé verdadeira. É isso que Tiago está nos ensinando. Que sem obras a fé é morta. Ela não é verdadeira, ela não é autêntica. Esse homem agora começa a cuidar das feridas dos prisioneiros. Isso revela esse princípio fundamental, irmãos. A verdadeira conversão produz mudança visível na vida. Quando nós caminhamos com as pessoas, nós vemos, elas podem até ter seus defeitos, mas nós percebemos, quanto mais tempo passa, mais aquela pessoa vai melhorando, melhorando, melhorando. Eu, quando tenho aconselhamentos com os casais, eu sempre falo isso, alguns aqui sabem. Falo assim, irmão, você é casado com uma crente, irmã, você é casado com um crente, pode estar difícil, mas tem uma boa notícia, vai ficar melhor. Porque se ele é crente e ela é crente, Deus tem um compromisso de santificar. Calma. As coisas vão melhorar. Deus está santificando o seu marido. Deus está santificando a sua esposa. Crente verdadeiro se santifica. Há uma mudança já na vida do carcereiro. Ele começa a cuidar deles. Cuidar das feridas. E aí nós entramos na parte final do texto, irmãos, para nós terminarmos. No dia seguinte, o texto então nos diz que no dia seguinte as autoridades ordenam que Paulo e Silas sejam libertos. Mas Paulo diz então que é cidadão romano. E no mundo romano, açoitar um cidadão sem julgamento é um crime grave. Aqueles homens podem liberar. E ele diz assim, me açoitaram sem julgamento, me prenderam sem julgamento, agora que eles venham aqui nos libertar pessoalmente, porque eu sou um cidadão romano. Eu fico pensando, diante desse trecho, por que Paulo não falou isso antes? Por que na hora que ele estava sendo açoitado, Paulo não disse assim, opa, calma aí, eu sou um cidadão romano, para! Paulo não está usando aqui suas credenciais. Ele não está, no meio dessa missão, se beneficiando, mas sensível à direção de Deus, ele quer beneficiar o reino de Deus. A ida para a prisão alcançou um outro tipo de gente, carcereiro, sua família. Ele não está preocupado com a sua autopreservação, mas com a expansão do reino de Deus. Quantas vezes estamos muito preocupados com as nossas credenciais? Opa, eu sou o reverendo, hein? Me respeita. Eu sou o presbítero tal, sou o pastor tal. Ô, irmão, ô. Que as nossas preocupações maiores sejam com a expansão do reino de Deus. Sensíveis à voz de Deus, sensível àquilo que Deus está fazendo. Mas o texto diz, então, que esses homens ficaram temerosos, descobrindo que eles eram romanos, logo voltaram, libertaram Paulo e Silas, que então voltaram para a igreja para confortar toda a igreja. E depois de toda essa história, a igreja de Filipos, enfim, é estabelecida e eles continuam, então, a sua jornada missionária. Irmãos, algumas aplicações para nós, de fato, orarmos e terminarmos a nossa exposição. Esse texto nos ensina, em primeiro lugar, uma relação saudável com Deus levará a um ímpeto missionário crescente. Nós temos visto isso o tempo todo. Uma igreja saudável é uma igreja missional. Nós temos aqui uma igreja saudável. Você chega lá na igreja, de fato, às vezes o convívio é legal, as programações são muito boas, as pessoas são muito legais, o louvor é muito bem encaixado, as pessoas são vigorosas na hora de cantar. São todas coisas positivas e coisas que nós queremos ter. Algumas nós somos bons, outras nós temos que melhorar, inclusive. Mas não tem ninguém fazendo missão, ninguém está pensando no lado de fora, ninguém está discipulando os novos convertidos. Isso não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável tem ímpeto missionário crescente. Uma igreja saudável se lembra que foi uma ordem daquele que nós dizemos que é nosso Senhor. Ide, é uma ordem por todo mundo. E nós sabemos que participe no grego ali dá uma ideia de movimento geral. Você não precisa largar tudo. Não precisa ir para novas cidades como Paulo fez e Silas. Mas indo, talvez a melhor tradução seria essa, indo na escola, no trabalho,
os arredores da sua igreja, na sua família, nos seus vizinhos. Uma relação saudável com Deus nos leva a um ímpeto missionário crescente. Em segundo lugar, Deus é o Senhor da missão. Nosso papel é ter sensibilidade para contribuir no que Ele está fazendo. Nós vimos isso na salvação do centurião e da sua família. Nós vemos agora novamente com Lídia, novamente com o carcereiro. Sensibilidade, onde Deus já está trabalhando. Quem são as pessoas já receptivas a ouvir? Comece a pregar, comece a ensinar. Lembre-se, Deus está em missão, você só contribui naquilo que Deus já está fazendo. Terceiro lugar, procuremos primeiro aqueles que já estão receptivos, como eu disse. Sejamos atentos. Quarto e último lugar, a mesma graça está disposta para todos os tipos de pessoas mais distintas. A mesma graça está disposta para tipos de pessoas mais distintas. Concluindo, irmãos, esse capítulo mostra que o avanço do reino de Deus em território novo deve ser realizado. O evangelho deve alcançar as pessoas nas suas maiores diferenças e classes sociais, transformar vidas, estabelecer uma comunidade de fé. Lídia, a escrava, e o carcereiro representam a diversidade da obra de Deus. O reino de Cristo atravessa barreiras sociais, culturais e espirituais. Tudo isso acontece porque aqueles homens e mulheres viviam com uma convicção profunda. Jesus ressuscitou e Ele reina. Seu reino precisa ser anunciado. Nós estamos vivendo com essa convicção clara de que nós estamos entre tempos, de que nós somos ainda as testemunhas da ressurreição. Nós não somos aqueles que viram, mas que ouvimos dos que viram. E foi vindo até chegar a nós, testemunhas da ressurreição. Sabemos que Cristo reina e seu reino precisa ser anunciado. Anunciemos para todo tipo de gente. Tenhamos sensibilidade para contribuir naquilo que Deus já está fazendo. E que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos uma igreja saudável e com um ímpeto missionário crescente, por entender o que está fazendo no aqui e agora, enquanto aguarda o ali e além. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos?